No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 ativos que eu estou de olho agora em 2025, e isso não significa que são 7 ativos que vocês deveriam comprar ou qualquer coisa do tipo, porque, é claro, isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que eu sempre faço aqui no canal. Você não deveria basear seus investimentos simplesmente em um vídeo de 10, 20 minutos aí. Mas dito isso, então, eu vou mostrar esses ativos, vou falar um pouco sobre eles, vou mostrar alguns dados e alguns gráficos aqui para que vocês possam analisar e tirar suas próprias conclusões. Então, antes de começar o vídeo, se você gosta do conteúdo aqui do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários, pois eu quero muito saber a opinião de vocês e eu estou lendo quase todos os comentários aqui do canal, inclusive para pensar aí em próximos vídeos e próximos temas que vocês têm interesse e dúvidas e por aí vai. Bom, dito isso, então, primeiro ativo, como não poderia deixar de ser, o Bitcoin, e está aqui numa janela de tempo de 5 anos. Por que 5 anos? Porque eu, particularmente, a minha estratégia, eu não estou preocupado aí no curto prazo. No curto prazo, a gente tem volatilidade, a gente não tem como prever aí o curto prazo. Eu estou preocupado, sim, em ter bons ativos para o longuíssimo prazo. Então, eu quero comprar bons ativos e não me desfazer deles. E o Bitcoin, eu entendo que é um bom ativo, tem um potencial muito grande e já acumula aí quase 1000% de valorização em dólar nos últimos 5 anos. Está aí no momento que eu estou gravando esse vídeo em 106 mil dólares. E bom, eu não vou entrar no detalhe aqui da tese do Bitcoin, mas basicamente é talvez o ativo mais escasso que já existiu, apenas 21 milhões de unidades, cada vez menos Bitcoins em circulação, porque as pessoas vão perdendo, senha, às vezes alguém faleceu com a senha e não sabe, enfim. É um ativo extremamente escasso e a demanda vem aumentando, porque é a moeda nativa da internet. A escassez digital talvez só possa ser criada uma vez, pelo menos eu entendo isso, e o Bitcoin foi criado, então a escassez digital foi criada, provavelmente ela não será replicada, e temos aí diante dos nossos olhos uma tecnologia que vem ganhando uma adoção parecida com a adoção da internet, quando a internet começou, então eu acredito que sim, é um grande potencial aqui para esse ativo no longo prazo. A gente já tem as maiores empresas do mundo, como a BlackRock, já fazendo parte do caixa em Bitcoin, já temos empresas também fazendo parte do caixa, ou 100% do caixa, em Bitcoin, vamos inclusive falar sobre elas no vídeo de hoje, e temos países como o próprio Estados Unidos falando em reservas estratégicas de Bitcoin. Então já é um ativo que cresceu muito, mas ainda há um espaço para crescer e depois, se de fato o Bitcoin se tornar o novo sistema financeiro global, a margem aí para a rentabilidade, essa diferença aí, digamos assim, do conhecimento já vai reduzir, então o seu potencial de ganho e a volatilidade provavelmente vão reduzir bastante no futuro, mas eu ainda acho que ainda assim há muito upside, ainda há muito potencial no ativo Bitcoin. Então, lembrando, nada disso é uma dica de investimentos. Mas vamos passar então para o Cash 3, então a querida da Bolsa Brasileira, a querida recente da Bolsa Brasileira, que tem uma valorização acumulada em 191% em reais neste ano. E por que eu coloquei no ano e não nos últimos 5 anos? Porque ela adotou essa estratégia de fazer parte do caixa em Bitcoin, uma estratégia parecida aí com a MicroStrategy muito recentemente. Então, basicamente, a tese fundamental aí, os fundamentos da empresa mudaram muito e tiveram, então, um resultado muito interessante, com mais de 180% de valorização aí no ano e uma valorização bastante expressiva, principalmente nos últimos meses, quando eles começaram a adotar de forma mais intensa essa estratégia. Estratégia essa baseada na MicroStrategy, que é o terceiro ativo que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, a MicroStrategy, empresa aí do Michael Saylor, já vem adotando essa estratégia de fazer o caixa em Bitcoin há mais tempo. Se eu não me engano, há em torno de 5 anos, inclusive. Se eu não me engano, eles começaram em agosto de 2020 a comprar Bitcoin e desde então eles se valorizaram mais de 3.000%. Então a gente tem uma valorização parecida com a do Bitcoin, que inclusive se vocês olharem o gráfico, mas basicamente alavancados. Então existe mais risco, porque é uma empresa aqui, então tem o risco da custódia, tem o risco da atividade empresarial e basicamente a estratégia deles é muito interessante. Eles descobriram que as moedas fiduciárias provavelmente vão para zero, como sempre aconteceu. Então o dólar já perdeu mais de 97% do poder de compra e é uma questão de tempo
até perder 100% do poder de compra, assim como qualquer outra moeda fiduciária. Eles estão shortando o dólar, então, porque eles têm acesso a juros subsidiados, eles estão basicamente shortando o dólar e se alavancando em Bitcoin. Então eles conseguem um empréstimo com umas taxas baixíssimas aí em dólar, o dólar vem se desvalorizando, então a dívida deles cai, enquanto o preço do Bitcoin sobe. Eles estão basicamente pegando dólares, que é um ativo falido, uma moeda fiduciária falida, que é falida no longo prazo, né? Porque ela ainda é muito mais forte do que o real brasileiro e outras moedas aqui, principalmente na América Latina. Mas o fato é que o dólar vem perdendo poder de compra e o Bitcoin vem ganhando poder de compra, então essa é a estratégia deles que vem dando extremamente certo aí nos últimos anos, com certeza, com mais de 3.000% de valorização. Então, basicamente, 3 vezes o Bitcoin. É muito interessante. É basicamente isso que a Cash 3 quer replicar aí no Brasil, só que eles estão no começo, no cenário brasileiro, que é diferente do cenário americano. Bom, então dito isso, o quarto ativo aqui é a Argentina. A Argentina, então, o ETF da Argentina, vocês podem encontrar em qualquer corretora com acesso a ativos internacionais. Basicamente, a Bolsa da Argentina se valorizou mais de 100% em dólar aí desde que o Milei foi eleito. O Milei foi eleito, se eu não me engano, em novembro de 2023 e já temos então uma valorização de, vamos dar uma olhada, 124% em dólar aqui, desde que o Milei foi eleito, e bom, não poderia deixar de ser, o Milei vem mudando muito a trajetória da Argentina do ponto de vista político e econômico. A Argentina era um país que estava indo para o buraco com uma inflação crescente, com cada vez mais burocracia e com cada vez mais dificuldade para empreender. E são os empreendedores, são as empresas que geram emprego. Então, basicamente, se você dificulta a vida do empreendedor, ele pode fazer outra coisa, sair do país. E basicamente você tem uma piora na economia, você tem mais pessoas empregadas, você tem mais problemas aí econômicos de uma maneira geral, sem contar a inflação, sem contar todos os esquemas de corrupção. Então o Milei vem mudando isso nos últimos anos, pegou aí numa Argentina com um preço muito barato, então em uma situação bastante caótica, e mudou bastante a situação. É um ativo aí que eu comprei, inclusive, quando o Milei foi eleito e desempenhou muito bem aqui. Eu espero que eles continuem numa direção de ascensão econômica, porque eles são nossos vizinhos aqui. Na pior das hipóteses, se a situação ficar muito feia no Brasil, a gente pode ir para lá. Mas é sempre bom, então, a prosperidade, principalmente de pessoas próximas aqui, como é o caso da Argentina. Então, eu espero aí o melhor para eles, espero que eles consigam continuar se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, mais um ativo aí que performou muito bem. Outro ativo aqui, então, o Coin11. Coin11, para quem não conhece, é um ETF que eu já mencionei aqui no canal, que começou faz pouco tempo aqui no Brasil, em dezembro de 2024, então no final do ano passado, e a ideia era basicamente distribuir dividendos e capturar um pouco da valorização do Bitcoin. Como é que eles fazem isso? Com vendas cobertas de call. Eu não vou explicar isso aqui nesse vídeo, porque eu já tenho vários vídeos aqui no canal explicando como é que funciona, então se vocês querem saber mais informações, vocês podem pesquisar Coin11, quem é Satoshi, que é o nome do canal aqui, é claro, e vocês vão entender como é que funciona aí esse ETF. Mas eu achei interessante, então, a ideia deles. Claro que tem risco, o Bitcoin, not your keys, not your coins, né? Então, se você não tem as chaves privadas, você está basicamente delegando a custódia, tudo isso que vocês já sabem. Mas eu achei interessante a proposta deles de capturar parte da valorização do Bitcoin e ainda distribuir dividendos mensais de em torno de 2,5% ao mês. E por que isso é interessante? Porque a gente tem aqui, principalmente no Brasil, empresas que se desvalorizam. A gente tem um mercado muito ruim aqui no Brasil, uma situação econômica péssima aqui no Brasil, sem muita perspectiva de melhora. Então, em termos de pagadores de dividendos, sendo empresas e fundos imobiliários, está complicado aqui no Brasil. Então, ter essa opção aqui para quem quer ter uma rentabilidade mensal sem precisar vender aí satoshis, no caso da custódia de Bitcoin, pode ser uma alternativa. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos. Inclusive, eu quero mostrar aqui a performance do ETF em relação ao Bitcoin, mas enfim, é um ativo que eu estou de olho. Esses ativos aqui são ativos que eu estou
olhando, que eu estou analisando com uma certa frequência de tempos em tempos, porque eu gosto bastante de estudar mercado financeiro, investimentos e por aí vai. Bom, então dito isso, o ETF, em termos de valor, se desvalorizou 13% no ano, e se a gente comparar com o Bitcoin em reais aqui agora, no ano, então vamos dar uma olhada aqui, no ano o Bitcoin se manteve mais ou menos estável, com uma valorização muito pequena aqui, em reais, de 1,7%. O que significa isso? Significa que o desempenho de preço do ETF não foi tão bom. E não poderia deixar de ser assim, ou pelo menos eu não esperava que fosse assim. Por quê? Porque eles ainda distribuem dividendos. Então, se a gente somar os dividendos, daí sim a rentabilidade final vai ser parecida. E aqui então na tela está a distribuição de dividendos, na verdade está carregando, agora carregou. Então de em torno de 2,5% ao ano. Então se a gente considerar aqui janeiro, fevereiro, março, abril e maio, a gente tem uma distribuição constante de dividendos, e somando esses dividendos, a gente vai ter um resultado muito próximo do Bitcoin. Então, é interessante o resultado aqui do Coin11 em termos de rentabilidade é parecido com o do Bitcoin, com a questão de que parte do rendimento aí, aparentemente, em termos de resultado até agora, está sendo convertido, digamos assim, em dividendos mensais. Eu não vou entrar no detalhe aqui de como é que funciona a distribuição de dividendos dele, como é que eles fazem isso, porque eu já expliquei em outros vídeos, mas a ideia aqui era só dar uma olhada na rentabilidade e falar um pouco sobre esse ativo. E aqui, o sexto ativo, então, o ouro, que está na máxima histórica. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão vendo que as moedas fiduciárias estão colapsando, que a dívida global, todo esse sistema de dívida global que a gente tem é insustentável. Então o ouro está muito perto da máxima histórica, com países, fundos de investimento, investidores, pessoa física, pessoa jurídica, comprando bastante ouro. Então basicamente as pessoas estão percebendo aí o problema das moedas fiduciárias, da crise de crédito no mundo que está se formando, da bolha de crédito. Não à toa, a classificação de crédito dos Estados Unidos, que ainda é a maior potência do mundo, caiu recentemente. Eu fiz vídeo sobre isso aqui no canal, e as pessoas estão tentando encontrar alternativas. Algumas pessoas estão vendo o ouro como alternativa, outras pessoas estão vendo o Bitcoin aqui como alternativa, outras pessoas estão comprando um pouco de ouro, um pouco de Bitcoin, mas o fato é que ambos os ativos aí estão muito próximos da máxima histórica e as moedas fiduciárias estão rumo ao abismo. Então, com o seu poder de compra sendo aí dizimado ao longo do tempo. Então temos aqui o ouro como sexto ativo, e o sétimo ativo não é um ativo que eu estou pensando em comprar no curto prazo ou que eu comprei aí nos últimos meses. É o Ibovespa em dólar. E eu trouxe esse ativo para mostrar a situação péssima que estamos aqui no Brasil. Então algumas pessoas perguntam, o que você acha das ações brasileiras, fundos imobiliários? E o fato é que está numa baixa, mas está barato, digamos assim, como se diz por aí no mercado financeiro, está barato há muito tempo. Então se a gente pegar o Ibovespa e corrigir pelo dólar, a gente vê que quem comprou perdeu, quem comprou em 2010 ainda não recuperou o valor que ele utilizou para comprar. Então, corrigindo aqui pelo dólar, ele comprou ali em 2010 e teve um prejuízo até agora. Em todo esse tempo aqui, 15 anos então de Ibovespa tendo prejuízo em dólar. Isso só mostra que o Brasil tem problemas muito sérios, não é de hoje. Políticos e burocratas acabam sugando aí o dinheiro do trabalhador, do empreendedor, das empresas, e isso acaba atrapalhando demais a economia do Brasil. Então, por isso que eu não estou muito interessado em Brasil agora, em Ibovespa, em fundos imobiliários, mas o fato é que está em um cenário de baixa. Então, se a gente tiver uma situação, uma mudança drástica aí na situação do país, a gente pode ver uma melhora aí nesses índices. Algumas pessoas acreditam que isso pode acontecer em 2026, mas eu quero esperar para ver. Eu não quero tomar aí uma decisão antecipada, dado que eu ainda não tenho essa clareza do futuro. Mas eu já vi em vários vídeos, em várias conversas aí com investidores grandes, inclusive investidores internacionais, que muitas pessoas estão apenas esperando o momento de virada de chave aqui no Brasil. A gente está
tá rumo ao abismo, mas se por acaso isso mudar aí no curto prazo, provavelmente vai entrar bastante dinheiro e a situação pode mudar bastante aqui no Brasil, mas como isso não aconteceu ainda, eu estou bastante cético aqui no curto prazo, a não ser que a gente tenha uma grande alteração na tendência aqui do Ibovespa. E lembrem-se, quando vocês forem olhar os investimentos de vocês, considerem a correção em dólar, a correção em dólar, a correção em relação à base monetária, M2. Por quê? Porque muitas vezes vocês estão sendo diluídos sem perceber. Vocês acham que estão ganhando, nominalmente vocês estão ganhando, ou seja, o número ali está aumentando, mas o poder de compra aí que vocês conseguem ter com esses ativos acaba diminuindo. É uma falsa sensação aí de progresso, é uma ilusão de progresso, porque vocês estão ganhando nominalmente, mas vocês não estão tendo um ganho real. Então, pensem sempre na correção pelo dólar, na correção pela base monetária, pelo M2, que é a verdadeira inflação e que mede aí a perda de poder de compra em função do aumento de moeda e por aí vai. Bom, então dito isso, esses são os ativos. Bitcoin, então, com uma ótima performance, Cash 3 também, MicroStrategy também, Argentina também, Coin 11 com uma performance mediana se a gente considerar os dividendos e relativamente ruim aqui, pelo menos no ano, se a gente não considerar os dividendos, que é um resultado parecido com o resultado do Bitcoin, como não poderia deixar de ser, que se manteve mais ou menos estável aqui ao longo do tempo. Lembrando que a gente tem um dólar agora um pouco mais baixo. Por quê? Porque a gente teve uma alta na taxa de juros, na taxa Selic aqui no Brasil. Então, basicamente, esse spread de taxa de juros faz com que algumas pessoas ainda deixem o dinheiro aqui no Brasil. Se a gente tivesse uma taxa de juros, por exemplo, muito mais baixa, as pessoas iriam fugir do Brasil muito mais rápido e deixar seu dinheiro aí em uma moeda mais forte como o dólar. Mas o spread aí de crédito ainda está bastante alto aqui no Brasil, mas, enfim, nada garante que a gente não vai ter um aumento de dólar daqui a pouco. Historicamente, o dólar acaba se valorizando em relação ao real. Então, existe uma paridade aí real-dólar no início do Plano Real, em 1994, e essa paridade foi se distanciando cada vez mais, o dólar vem se valorizando, então, historicamente, o dólar é, assim, uma moeda mais forte do que o real, embora o dólar também venha perdendo valor ao longo do tempo. Bom, então, dito isso, lembrando novamente que nada disso é uma dica de investimentos, eu vou encerrando o vídeo aqui. Se você curtiu o conteúdo do canal, o conteúdo aqui que eu mostrei para vocês, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês hoje ou amanhã ainda, dependendo de quando que sairá o próximo vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até mais.